Sávio! Oi, Sávio, boa noite, que bom você aqui. Legal. Eu estou aguardando o Pedro entrar, enquanto isso eu vou conversando com vocês. É isso aí. Não está frio aqui hoje, não está. Estamos aguardando o nosso Pedrinho, aquele que não resta a menor dúvida. O comando parece que está congelado, não quer entrar. Ei lá. Edmar, Zebene, é isso? Elizabeth 4422, Tereza Caoi, Fernando, quem mais é? O Instagram tá chamando o pessoal e eu tô chamando o Pedro. Pedro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ei, o comando tá assim, agora. O Pedro chegou, gente! Credo, tá frio assim aí? Oi! Tá bastante frio, chovendo e trovejando, faísca. Tá, então põe a cara aí, não sai, não, pera, aí, não sai daí. Hoje eu tenho um comando aqui que ele tá ferrando, parece que tá meio, olha que é o frio daí, né, que tá congelando aqui. Já estou conversando um bocadinho com o pessoal, dando uma boa noite para eles, dando as boas-vindas ao nosso trabalho desta noite. Já acenei para várias pessoas, eu já vi alguns conhecidos. Que bom, agradeço, nós agradecemos, na verdade, né? Não estou sozinha aqui. Então, a gente agradece, né, a companhia de vocês todos. Hoje, não sei como é que está aparecendo para você aí, Pedro, mas eu modifiquei um bocadinho a questão da luz aqui, sabe? A outra luz está acesa, mas não tão em cima de mim como tem estado ultimamente. Eu estou me sentindo melhor, sabe? Não sei, está dando para ver bem, né? Tá sim, tá sim. Tá bom. Olha, você entendeu o sistema que a gente Eu, vai que, fazer. eu, quero, Você, eu quero que você me explique agora de viva voz. você leia um trecho e eu peço para você parar para me explicar. Aí você pode continuar lendo. Se você também quiser explicar, a gente inverte Ah, na hora. sim. Não, isso que eu ia falar. Porque assim, Pedro, eu gosto quando que você tem uma bagagem bem maior no assunto, eu gosto quando você explica. Agora, às vezes você está comentando e me vem, de repente, assim, uma vontade de perguntar, até, claro, tem que ser coerente, né, o assunto. Aí, então, eu falo alguma coisa assim, tá? Eu agora entendi o que você quis falar. Então, na hora que for para eu continuar, você me avisa, continua a leitura, tá bom? Claro. Outra coisa, eu sugeri para essas três próximos evangelhos
que a gente fale sobre o mesmo capítulo, sabe? Que seria o não vim destruir a lei, né? Então, nós vamos falar sobre Moisés, sobre Cristo e sobre o Espiritismo, mas dividido. Para aprofundar, né? Para aprofundar, né, Pedro? Isso. Para ficar bem explicado, né? Sim, sim. O pessoal já pegou o copo de água? Sim, olha, pessoal, a nossa... Quem lembra de pegar um copo de água aí, por favor, vamos aproveitar, né, gente? Nós estamos num ambiente já preparado pela espiritualidade. Então, quando chegar o momento, a gente vai avisar que a água vai ser fluidificada, colocando os remédios, pela equipe espiritual que vai estar aqui, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, tá bom? Mas isso a gente dá um alô. Acho que muita gente já está vindo, né, Pedro? Já está sendo. Então, mas sempre tem um que entra pela primeira vez, é bom a gente estar enfatizando o sistema, né? As pessoas que estão pedindo para entrar, a gente não vai convidar para entrar, porque não é. A gente convida para entrar depois que terminar a nossa preleção, tá? Aí é aberto, porque vocês poderão entrar, vão aparecer com a gente junto, né? Perguntas, respostas, estaremos aqui para atender vocês, tá? Durante o trabalho, realmente, a gente não vai chamar ninguém, tá bom? Bom, o Pedrinho chegando de novo aí, a gente vai dar a abertura do trabalho com a espiritualidade. Podemos começar, né, Pedro? Então é assim, gente, vamos de coração aberto, com muito respeito, com muita atenção, eu diria. É um momento de grande importância, digamos assim. Nossa prece de abertura. Divino Mestre e amigo, rogamos que os espíritos de luz estejam conosco neste momento de aprendizado e comunhão. Que as palavras do Evangelho iluminem o nosso entendimento e despertem em nós a vontade de servir e amar. Que a harmonia se faça presente em nosso lar e no lar de todos aqui representados, afastando todo o mal e fortalecendo a nossa fé. Que assim seja. Muito bem, então vamos dar início, né? Sim. Essa parte do Evangelho, começando com não vim destruir a lei. Então, você pode começar, Lívia. Então tá. Não penses que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, iota significa a menor coisa, e um único ponto. Mateus 5,17, Moisés. Então, pode continuar. Tá. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável à outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Então, eu queria, primeiro, está bem explicado no texto, mas nós estamos falando da lei de Deus. A lei de Deus, aliás, a lei mosaica, né, de Moisés, tem duas partes distintas. Uma é aquela que a gente conhece, que Deus fez, nos deixou através, na época de Moisés, através dos 10 mandamentos. Essa é imutável. Essa é a que fica. E a lei de Moisés foi uma lei que foi apropriada, como diz aqui o texto, aos costumes e ao povo da época, que tinha que realmente ser disciplinado, corrigido, porque, vamos dizer assim, estava tudo muito bagunçado. Mas essa lei de Moisés, ela pode ser modificada, e ela foi modificada, porque ela foi feita numa época apropriada para aquela época, os costumes e pelas atitudes do povo daquela época onde Moisés viveu. Então, essa é a primeira parte. Continua. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nas traduções feitas pela Igreja Católica e Protestante, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma, onde está na terceira e quarta gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a Vulgata Latina, a tradução de Zamenhof, mudaram o texto para até a terceira e quarta gerações. Então, aí é o seguinte, o que Kardec ele citou no primeiro, com relação ao primeiro mandamento? Porque é assim, na lei de Moisés, aparecia assim: sou Deus zeloso que puno. Deus não pune, né? Deus é justo. Então, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Ou seja, o que significa isso? Que ele iria punir, foi avisado para o povo, olha, Deus vai punir na terceira e quarta geração, tudo que vocês fizerem agora, quando vocês forem pais, seguirem, né, forem pais, então Deus vai punir nos filhos, na terceira e quarta geração, daquele que me aborrece, e vou usar de misericórdia, vou assim premiar, né, de misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Então, isso daqui, veja bem, como é que Deus, sendo justo, bom, tudo que a gente sabe hoje, naquela época, Deus diria, olha, eu vou punir na terceira e quarta geração os pais nos filhos. Então, os filhos vão vir com uma série de problemas, vão ser punidos por causa de atitudes de vocês agora, na terceira e na quarta geração. Aí o que acontece? Aí a Igreja Católica e a Protestante truncou esse mandamento para poder deixar ele harmonizado com a doutrina da encarnação única da alma. Quer dizer, não se aceita a reencarnação. Então, se não aceita a reencarnação, entenda-se o seguinte, só existe uma vida. As igrejas não aceitam a reencarnação. Então, quando elas viram esse texto dizendo vou punir na terceira e quarta geração, ela o que ela fez? Ela mudou para ficar condizente com o pensamento da igreja de que não há uma nova reencarnação. Ela mudou o texto para dizer o seguinte, ó, ela pôs assim, até a terceira e quarta gerações. Está entendendo? Então, eles mudaram o texto que falava na terceira e na quarta para até a terceira e a quarta. Significa, pode ser nessa geração aqui. Entendeu? Então, ele pode punir vocês agora, porque não tem outra reencarnação. Continua, então. Bom, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceias a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, e nem qualquer das coisas que lhe pertencem. É de todos os tempos e de todos os países essa lei. E tem por isso mesmo... Espera um pouquinho. Tá. Então, nós vimos aqui, Olivia, é o seguinte, que a única coisa que o Moisés, na lei que ele decretou, naquela época que ele pegou os evangelhos, os mandamentos de Deus, saiu como nós explicamos agora há pouquinho, entendeu? Quanto aos demais mandamentos, não se mexeu em nada, tá? Então, vamos continuar. Bom, só um pedacinho que eu falei já. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Tá. Só um instante. Então, essa lei, que são os 10 mandamentos, ela é de caráter divino, porque veio de Deus, e ela vai persistir para sempre, certo? Agora, as outras, conforme vocês viram aqui, que Moisés acabou colocando, era para combater isso tudo que eu estou falando desde o início. Os abusos, preconceitos, todas aquelas coisas que aconteceram durante a escravidão do Egito. Tá.
Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, você está vendo? Era preciso colocar de uma forma que era um Deus punitivo, um Deus firme e forte que ia realmente punir. Era a única maneira de frear tudo aquilo de errado que acontecia na época. Através do medo, né? É. É evidente que aquele que incluir entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras. Tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. O texto certo, que por mercê de Deus já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, são Traduções Brasileira e de Zamenhof, que conferem com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação, as expiações e provas. Na primeira... Quer falar? Então, veja bem. Então, continua aqui. Quando ele fala, para a gente entender lá atrás o que foi dito, quando ele fala que se torna monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos e tetranetos seriam castigados pelos pecados dos pais, os filhos dos pais, os netos dos avós, os bisnetos dos bisavós e tetranetos dos tetravós. Então, é assim, fica assim como velado isso daí, de que vai existir a reencarnação. É uma coisa que é lógica, entendeu? Porque, assim, não existe uma vida só. Então, uma coisa justifica a outra. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou. Mas um pouco mais tarde, na terceira e quarta gerações, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o culpado mesmo, e não outrem, paga a sua dívida. Logo, tem-se de excluir a primeira e segunda gerações a expressar na terceira e quarta como realmente é o original. Achamos conveniente acrescentar aqui esta nota, para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do mestre. Não vim destruir a lei da exterminação, um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. É o que a gente falou lá no começo. A lei de Deus, essa é para sempre. Mas a de Moisés era transitória. Servia para aquele momento, para aquela situação. Então, veja bem, quando se fala em terceira e quarta geração,
aqui está explicando. Porque assim, ó, na primeira e na segunda geração, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou. Mais um pouco mais tarde, na terceira e na quarta, ele já voltou e recebe as consequências da sua falta. Então, veja bem, ele foi pai, cometeu uma série de faltas. Se tiver uma só vida, não tem uma reencarnação, ele não terá oportunidade de resgatar essa dívida dele. E simplesmente a vida dele, uma única vida, no meu modo de entender, não serviu para nada. Entendeu? Não serviu para nada, porque se ele foi ruim, fez tanta coisa, a Igreja Católica entende quando ela fala que vai para o inferno, vai para não sei o quê, que tem alguma coisa depois da morte. Ele apenas não volta. Entendeu? Então, Deus não é justo. Vai ser queimado lá, né? Vai ser queimado no fogo do inferno. Porque ele não teria oportunidade de chegar aonde Deus quer que ele chegue, porque ele foi criado com essa finalidade, para o bem e de um dia chegar até Deus. Então, o que acontece? Deus dá a oportunidade na reencarnação, de reencarnação em reencarnação, seja onde for, ele tem a possibilidade de crescer, pagar os seus erros, pagar o seu... Congelou. Congelou. Eu acho que é de você aí, viu? O meu aqui está funcionando. Está entrando gente? Congelou. Coisas da internet, pessoal. E não é o meu, não, tá? Não é a minha internet, não, tá? É a sua internet. Então, aí, minha gente, como eu estava dizendo, o que acontece? Então, é na terceira e quarta geração que ele tem o tempo suficiente para ele voltar, e quando ele voltar, ele pode voltar como filho, ele pode voltar como neto, ele volta, mas de qualquer maneira, não importa aonde ele está, como ele está. Se é na mesma família, se não é. Mas é normalmente na mesma família. É isso que a gente aprendeu. Então, ele é um espírito que lá atrás ele pecou, vamos dizer assim, né? Ele pecou, e que é o mesmo espírito que depois de muito tempo ele retorna como filho, como pai, ou como neto, e ele tem a oportunidade de novamente. Não é que Deus está punindo, não. Ele está voltando, e seja lá o que ele vai passar nessa nova vida, ele vai passar para resgatar o débito dele e poder crescer e seguir em frente. Então, é por isso que fala. A igreja tentou mudar, até, mas, na verdade, não é na terceira geração, ao contrário. Não é na terceira e quarta geração, é até a terceira e quarta geração. Podia ser na segunda, podia ser na terceira, podia ser na quarta. São os desígnios de Deus. Ele, quem sabe, quando que eu vou retornar, né? E resgatando as minhas faltas. Até porque, não é que eu vou resgatar a minha falta agora. Eu não estou resgatando a minha falta com certeza da minha última vida aqui na Terra. Eu posso estar resgatando hoje
de vidas anteriores, que vão se acumulando e eu vou tendo oportunidade através de reencarnações, reencarnações. Vai aprendendo, vamos crescendo, né? Exatamente. Então é isso. Esse é o primeiro. Hoje nós falamos sobre a lei de. Eu só quero fazer um adendo aí, porque as questões de falar coisas da Igreja Católica, como a gente falou aí do inferno, de queimação, tudo isso, que fique bem claro que não existe inferno com fogo, que a gente vai lá, vai ser assado igual churrasco. Não é isso, não é isso. O nosso inferno, na verdade, é a nossa consciência, a consciência do que a gente... Porque a realidade vai passar para nós no momento que a gente fechou os olhos. Fechando os olhos para este mundo, abre-se um véu do lado de lá. Claro que devido às proporções, porque a misericórdia divina é muito grande, não vai deixar a gente, o espírito, que, como supor, muito devedor, ele poderá sim passar por turbulências espirituais, sendo atacados energeticamente por outros espíritos, e trazendo revolta, e trazendo dor, e trazendo frustração e essas coisas. Aí, o que acontece? Devido ao sofrimento dele, já no lado espiritual, sofrendo esses ataques dos inimigos, digamos assim, do passado, se ele se voltar para Deus, se ele pedir perdão e quiser ressarcir realmente dessas dados, ele vai clamar naquele momento: Deus, me ajuda. E logo vem, gente, vem uma luz, vem se aproximando, é um espírito amigo que vem buscá-lo para o aprendizado. Enfim, é o livre-arbítrio que também permanece do lado de lá. Porque eu quero crer, Pedro, já li alguma coisa em algum lugar, que às vezes o espírito, quando chega do lado de lá, ele até se compraz naquela energia que momentaneamente, digamos assim, veio buscá-lo. Se ele gostar, ele fica e se torna mais um obsessor, tá? Mas isso é conversa para outras vezes. O papo é longo, o papo espírita tem muita coisa, gente, muita. E deixar bem claro que a gente respeita todas as religiões, que nós estamos falando de passagens da Bíblia, né? Então, é isso aí. E o inferno, tá certo, ele está dentro de nós mesmos. Agora, simbolicamente, esse negócio de inferno, do fogo, do diabo e tal, essas coisas não existem. O que existe no mundo espiritual são locais apropriados de acordo com a tua vibração e aquilo que você quis para você mesmo. Que é o caso do Paulo, por exemplo. Inclusive, tem muitos livros que, principalmente as obras de André Luiz, ele descreve perfeitamente esses locais. Assim como é descrito locais de grandiosidade espiritual, também já apareceu para nós o cenário de espíritos ruins, digamos, ainda no mal, né? São densas, são nuvens, são cavernas, são bichos, enfim, tudo de acordo com o seu estado evolutivo daquele momento que se encontra. Então, a partir do momento que o espírito estando assim, que ele se desespera e pede ajuda, a ajuda virá imediatamente, digamos assim. Tá certo. Vamos dar sequência, então? Vamos. Então, agora, meu pessoalzinho querido, apenas assim mais um lembrete. Agora é o momento das vibrações, que a gente já falou para vocês, o que é, tem sempre gente nova aqui, né, no ambiente. Esse momento agora, primeiramente, segundo a minha visão, é agradecer pela vida, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelo dia que eu tive ontem, que eu tive hoje, pela minha casa, pelas coisas que eu como, por ter podido pagar conta, agradeço por tudo, Senhor. Então eu vibro pela saúde minha,
pela saúde dos que me são caros, pela saúde da minha família. Enfim, é isso que é vibração. É vibrar pelas coisas que a gente já obteve e vibrar pelo que a gente ainda quer. Conforme o merecimento, virá. Né? Então, é assim. Praticamente, eu já fiz a minha vibração aqui e eu quero pedir licença, porque eu ainda estou nessa energia, sabe, Pedro, que você sabe, né? Do falecimento da minha prima, da minha ex-cunhada. Hoje é que foi a cremação dela. Eu achei que era ontem, mas foi hoje. Então, agora no meu sentimento, ela realmente está na espiritualidade. Então, a vibração para ela, para os espíritos que vieram acolhê-la, e que Deus proteja a todos nós, que nos dê saúde até onde haja nosso merecimento, prosperidade, paz, harmonia para todos nós. Para mim, para você, Pedro e sua família, e para todos os que estão representados através dessa tela da internet. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus. Então, agora, gente, olha, o doutor Bezerra de Menezes e sua equipe médica possam fluir as águas que estão nos copos, nos reservatórios, enfim, colocando os remédios necessários, tanto para a matéria como para o espírito. Que assim seja, e agradecemos o doutor Bezerra de Menezes e os médicos que estão aqui representados. Então, vamos seguir aqui, já que nós falamos em lei mosaica, falamos de Moisés, eu vou ler mais uma pergunta do Perguntas e Respostas. Jesus foi o espírito de Moisés reencarnado? Evidentemente que não. Como seriam Jesus e Moisés o mesmo espírito em encarnações diferentes, se no Monte Tabor, conforme se lê nos evangelhos de Mateus, capítulo 17, Lucas, capítulo 9 e Marcos, capítulo 9, Jesus exibiu o fenômeno de efeitos físicos da transfiguração, irradiando-se do seu perispírito tão puro, uma luminosidade excepcional, e ao seu lado se apresentaram os espíritos de Elias e de Moisés. Eu não sabia disso. Quando Jesus voltou, né? Através do efeito físico, ele apareceu Apareceu mesmo, né? Então, ao lado dele estava Elias e Moisés. Então, ele não poderia ser Moisés, né? Jesus até conversava com os espíritos destes outros vultos da história dos judeus, fato testemunhado por Pedro, Tiago e João. Logo, Jesus, de modo algum, é o mesmo Moisés numa outra encarnação. Aliás, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através do Chico Xavier, por 2 vezes entidades da mais alta elevação espiritual que possamos conceber se reuniram nas proximidades da Terra. A primeira vez que o orbe terrestre se constituía como planeta, e a segunda, quando do nascimento de Jesus à face do mundo. O próprio Jesus fazia parte dessa comunidade de espíritos responsáveis pelos destinos do nosso mundo terreno. Sendo assim, Jesus só passou uma vez na Terra, isto há 2000 anos, para nos mostrar o caminho da verdade e da vida, Deus. E a outra questão, rapidinho, que pergunta sobre se dói reencarnar. Respondemos com uma pergunta também. Dormir dói? Quando você adormece, você sente dor? A morte não é mais nada do que um sono do qual você acorda do outro lado da vida, numa outra forma de viver. O que dói
e dói fundo, e dói muito, é a consciência muito clara de que não fez o bem, de que não se aproveitou para o crescimento espiritual todas as oportunidades que a vida nos oferece sempre. O que pode ocorrer é a chamada perturbação espiritual, um período mais ou menos prolongado, variável de espírito para espírito, até que ele entenda que não faz mais parte do mundo material, vivendo agora no grande além em sua trajetória espiritual. Legal, né? Eu morro todas as noites bem morrido. Eu falei muito. Porque o meu sono é bem pesado mesmo, e eu morro de verdade. Graças a Deus eu retorno. Dizem que a gente morre toda noite. E renasce quando a gente acorda, é como se a gente encarnasse. Por isso, Pedro, agora fugindo, levando na brincadeira, evidentemente, eu sempre falo assim, gente, eu não suporto pessoas que falam assim, que acordou chutando balde. Eu não aceito isso. Não tem que chutar balde nenhum, porque a gente dormiu. Né? Tivemos a bênção de acordar e já levanta rabugento. Não gosto de gente rabugenta. Tem que ter bom humor. É isso aí. Bom, vamos para o final. Sim, vamos para o final. Agora, realmente, falando naquele que a gente acabou de falar, né? Citando ele, que é o máximo dos máximos, né? É o nosso Jesus, que nos deixou como legado a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. E assim seja. Amém. Que assim seja. Realmente é bem abrangente, né? Eu só queria fazer um comentário, Pedro, ainda dentro da espiritualidade. Eu até gravei algo hoje e coloquei lá no YouTube, sabe? Eu não postei no Instagram, não, mas no YouTube eu postei. Porque com essa que você sabe, essa energia que pairou essa semana na nossa família aqui, do falecimento da nossa querida, a gente fica, eu principalmente, vou falar de mim, a gente fica pensando, poxa, né? A gente queria tanto isso, queria aquilo, tal, e por que ela foi embora, embora ela tivesse bastante idade, teve problemas de saúde e tal, mas no fundo, a gente não quer, né? Aí, então, eu até gravei sobre isso, dizendo assim, gente, a gente tem que pensar nas próprias palavras de Jesus, nas preces que tem, quando a gente fala assim, que seja feita a tua vontade. Que é mais do que isso. Se nós não temos o que queremos, do jeito que queremos, é porque Deus não quer, pelo menos naquele momento. Então, seja feita a tua vontade. E é isso que nós temos que colocar dentro de nós, essa aceitação. A hora que vier alguma revolta, lembra, seja feita a tua vontade, porque alguma coisa por detrás, aí a gente não conseguiu ainda enxergar. Nós não conseguimos, mas ele já sabe o que pode advir. É isso. Por alguns momentos, então fica liberado aí o pessoal pedir para entrar, ou mesmo escrever alguma coisa, tá bom? A Maria Rubi, 42, colocou aqui, I like your picture. Quer dizer, eu gosto da tua foto, né? Eu não sei de quem, se é a minha ou se é a sua.
Se for mulher, é para você. Você não estava pedindo namorada hoje? Estou pedindo uma namorada para trocar presente no Dia dos Namorados. Tá. Só para isso? Só para trocar presente? Não apareceu. Ué, você pode se presentear você mesmo? Ué, qual o problema? Tem aqui um cidadão de Budapeste, acho. Ele escreveu na língua dele. Ele chama... E agora aqui? Eu precisaria ver, tá? Não dá para ver, não dá para ver. Eu ia responder para ele em inglês, mas não dá para ver nem o nome dele aqui. Não sei o que ele escreveu, porque está na linguagem dele, né? Alguém quer entrar aí para conversar com a gente e se aparecer aqui na live? Ou alguém quer escrever alguma coisa? Pode falar em inglês que o Pedro entende. Se não houver nada, aí a gente vai terminar, né? Espera um pouquinho mais, Pedro. Espera aí. Dá um tempo. Como é que está teu povo aí? Hã? Como está o teu povo aí do teu lado que está na live? Não aparece para mim. Não aparece. Parece que tem umas... não aparece, mas para mim aparece aqui várias pessoas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Marina e Pantzer. João Bueno, oficial. Saudelindra em Ilhéus. Tem uma pessoa de Ilhéus aí. Eu vou arriscar, vou convidar. Vamos ver se vem aqui. Vai dar um abraço, um salve aí para todos eles. Espera aí, eu cliquei no convidar aqui. Vamos ver se ele vai entrar. Espera aí. A gente tem que apertar para a gente conhecer o programa também, né? Aí. Opa, ele pelo menos não cancelou ainda, não. Tem um aqui de nome bem estranho. Talvez seja até esse que você falou aí, que eu não sei nem pronunciar, viu? Eu vou convidar a Marina. Tá aqui, pelo menos ela aparece aqui. Vamos ver. Gente, agora calorou aqui, viu? Ixi. Mas aqui não. Aqui choveu hoje de manhã, a manhã inteira, choveu agora à noite, com raio, trovoada. Tomara, né? Que continue chovendo, estava precisando. Olha lá, Eliel, Bahia. Fala Saúde Livre. Saúde Livre na Bahia. Maria Elisa, o quê? Eu vi um negócio aparecendo. Já está entrando gente aí, ó. Tá. Deixa eu ver quem que é. Aparece aí para a gente ver vocês. Ixi, tá complicado. Não, tá. Tá virado aqui, espera. Tem dois convidados. Tem dois convidados, ó. Tem a Simone Martins e a Marina. Que está convidado aqui ainda em aberto, tá? Oi, quem? Eu sou a Marina. Marina? Eu sou a Marina. Marina Morena. Sou morena, mas mais loira do que morena. Eu não tô vendo, eu não tô vendo, gente. Mas eu tô aí, eu vivo a cores. Peraí. Não aparece para mim, ó. Mas... Não cansa. Eu tô vendo aqui, ué. Mas estamos em energia, então. Não, peraí. Qual é o nome dessa que está conosco aí? Marina. Marina. É bem que eu vi a Marina. Ô, Marina, eu vi seu nome, eu vi. Fui eu que te chamei, viu? Que bom, olha, que bom que você está aqui. A gente sabe, na verdade, a gente não conhece ainda muito bem esse programa de entrada ao vivo, né? Eu tenho, por exemplo, comandos que eu não sei para que servem. E tem faltando alguns. Por exemplo, você está aí conosco, o Pedro está vendo você, né, Pedro? Tá. Eu não sei como é que eu faço para vê-la, não sei. Mas eu
Aí também não me pergunta, porque eu sou meio analfa nesse negócio todo aqui. Eu, como estava aparecendo a minha parede, eu apertei num negocinho ali em cima e acabei aparecendo. Ué, então você deu E a sorte, primeira porque... vez que eu entrei de meio de gaiato aqui, porque eu olhei ali em cima, estava piscando, dizendo que vocês estavam ao vivo, aí eu apertei para ver o que é. Você acha, mas que legal! Estou num canal muito bom e ouvindo pessoas maravilhosas, gostei demais. Que bom, muito Obrigada, obrigado. Marina, que você possa retornar sempre com a gente. Está sendo um prazer. E eu vou fazer o seguinte: eu vou aprender como é que faz, porque eu quero ver estar com as pessoas que estão conosco, né? Eu vou ver como Tá é que faz. certo. Ô, Marina, Sabe, ô, Marina, Oi. você deu sorte, porque aqui eu não tenho esse negocinho que você estava tendo aí, não, viu? É, são duas flechinhas, uma para um lado e outra para o outro. Eu Ah, apertei nessa flechinha ali. Aí apareceu a minha fisionomia, para não dizer coisa feia. tá bom. Obrigada, Marina, viu? Grande abraço para você, Um tá? abraço também, tá? E tudo de bom e gostei bastante de tudo que vocês falaram, realmente faz parte do que eu também penso, Que bom, Marina, tá? que bom. Marina, Marina. Oi. Então, esse trabalho nosso, a gente iniciou, acho que já vai para uns quase acho que 2 meses. É Uhum. o, ev- é o Evangelho no Lar, né? E então, nós realizamos ele todas terça-feira, às Certo? 7h30 aqui no Instagram. Então, Uhum. você está sempre bem-vinda Obrigada. e participa com a gente também, tá bom? Porque tem muita gente que participa, mas não aparece, sabe? Uhum. Só fica assistindo. E a gente gostaria de ir conhecendo as pessoas, né? Devagarzinho. Então, foi muito bom te conhecer. Você é de que cidade? De Florianópolis, Santa Catarina. Eu conheço. Morei em Itajaí, Balneário Camboriú, por 2 anos. Ah, sim, eu sou natural de Blumenau, mas já estou em É, Florianópolis mais tempo de vida do que em Blumenau, né? Porque veio eu estudar para cá e depois acabou ficando. também conheço Blumenau. Eu sou da época das duas grandes enchentes aí, de 83 e 84. Aham. É, Morei. eu também, de enchente lá em Blumenau, olha, a gente estava sabendo de tudo lá. É É verdade. terrível, mas graças a Deus, onde minha mãe morava, é uma região na rua Itajaí que não vem água, mas a tristeza ali com o pessoal é demais, sabe? Bom, eu morava em Itajaí, Balneário, nessa época, e Uhum, eu no bairro São Vicente, por exemplo, em Itajaí, na entrada da uhum, cidade, só sim, aparecia a cumieira do telhado. O telhado estava uhum, inteirinho embaixo d'água, só as cumieiras. E no uhum, centro da cidade onde eu morava, a água passava do joelho para cima. O uhum. pessoal a noite inteira passando de caiaque, carregando a pé as coisas. Foi Uhum. triste. Foi 2 anos que foi muito triste. Sim, isso é verdade. E mais uma coisa que a gente tem que falar, inclusive, é que Blumenau, na maior enchente que teve ali, é, deu enchente, quando acabou, as casas já foram pintadas, já foi tudo arrumado, o povo assim com uma garra danada, né? Assim, Isso é a cidade turística, inclusive, né? não, e também a questão do povo, né? Eles sempre primaram por coisas bonitas e É, cuidadas, né? E é. não ficaram pedindo para Deus e o mundo as coisas e sim batalharam, né? E Claro, sempre claro. batalham lá, isso que é bom. Exatamente. Aham, Exatamente. Mas está tá, muito bom. tá Foi bom bom. te ver, te conhecer. Fica com Isso. Deus. E a gente Vocês espera você também. na terça-feira à noite de novo, tá bom? Tá Quem sabe certo. Quem sabe agora as pessoas que ainda estejam nos ouvindo tenham mais coragem de pedir para participar. Aí a gente abre
várias pessoas na tela, né? Exatamente. É o que aconteceu na pandemia, né? A gente começou a abrir para muita gente e todo mundo se falava, então, né? Porque era a única forma que se podia fazer, né? Mas eu sou meio analfa, não, sou bem analfa nesses negócios. É que agora eu estou criando um pouquinho mais de coragem de ficar apertando o botãozinho, sabe? Claro. Olha, dá sorte, porque ela tem botãozinho, eu tô quase sem botão aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então, uma boa noite, né, para vocês. E tá? Mas pelo menos você me vê. Você está me vendo? Tô te vendo bem. Ó, para você, ó. Isso. Eu também vou te mandar um beijo aqui, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, bom descanso, tá? Muito bom, muito bom. Eu ganhei a noite hoje com isso, viu, Pedro? Né? Muito gostoso estar com o pessoal conversando. É outra energia, né? É uma energia assim que acolhe, né? Então, isso aí. Então, eu vou passar uma incumbência para você. Você que é entendido da internet, você vai fazer um favor. Põe a sua cara mais para cima, por favor. Da sua careca, isso, aí sim. Uma incumbência que eu vou passar para você, de fazer uma pesquisa de como é que funciona esse trem aqui para a gente receber as pessoas, a gente estando juntos, né? Porque eu, por exemplo, não vi nada, eu não sei, nem sei aonde clicar aqui, não tenho comando. Aí você vai pesquisar. Tem que dividir a tela. Tem que dividir a tela. Mas quem é que divide? Então, isso que eu vou ver como é que você faz aí. Porque então, em cima aí você tem algumas coisinhas aí. Então você tem que fazer esse teste. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu te mando tudo certinho, passo a passo. Tá bom. Aqui, como você falou que lá em cima tem não sei o quê, lá em cima onde fica escrito assim ao vivo, e o xizinho de fechar, tem 3 pontinhos, mas esses 3 pontinhos falam assim, vídeo ao vivo de Ferrugem, tal. Aí tem organizadores, eu, Maria Lúcia, Pedro Osório e a Marina, que apareceu aí agora, né? Aí mostra assim, quem está assistindo, Boris. E só isso. Não tem assim, faz isso, faz aquilo, divide. Não tem. Tá, eu vou ver isso daí direitinho. Tá? Eu abro uma live, vejo como é que funciona e te explico, tá bom? Tá bom, me explica aí, se a gente puder, até durante a semana fazer um treino com alguém, né? Tá bom. Tá bom? Então tá para você também uma boa noite, né? Fica com Deus aí você também, curtindo o seu frio. É isso aí. Tá bom, fica com Deus. Gente, pessoal, todo mundo aí. Tem mais, ó, tá entrando gente, viu, Pedro? Tá entrando gente. Eu tô acenando, olha, eu tô acenando aqui, mas estamos indo embora. Tchau!